Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te ensinar uma peça muito rápida e muito fácil de ser feita. Esse mini cachepô aqui para colocar aquelas mudinhas de plantas. A gente tem a opção aqui como esse que eu tenho sem fundo e esse com o fundinho que nós temos aqui. Então, vou te ensinar como fazer essas duas opções para você decorar os seus vasinhos. E caso você queira seguir uma receita maior, eu vou te explicar como também, caso você queira fazer para os seus vasos maiores. O material que eu vou utilizar para a nossa videoaula de hoje é um Euro Roma Milano. Ele é o número 6, contém 200 gramas, 226 metros. A agulha indicada para crochê é a número 3,5, que é a que eu vou utilizar aqui. E também vou usar uma tesoura. Se você tiver agulha de tapeçaria, prepara aí também, porque a gente vai utilizar no final. Então, é muito fácil de ser feita essa peça, ela é bem prática. Então, nós vamos iniciar apenas com 9 correntes. No caso, para a altura ali do nosso vaso, a gente vai iniciar com 9 correntes. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode colocar 10 ou 11 correntes. Então, aqui eu já tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9 correntes. Feito isso, vamos voltar na nossa segunda corrente e colocar um ponto baixo. Vamos na próxima corrente, outro ponto baixo. Vamos na próxima, outro ponto baixo. Então, assim a gente trabalha um pontinho baixo em cada um até chegar ao final. Não tem segredo, aqui você pode puxar ele para deixar retinho ali a sua primeira carreira de pontos baixos. Então, nós tínhamos 9 correntes, voltamos na segunda e fizemos um ponto baixo em cada. Ficamos aqui com 8 pontos baixos. Feitos 8 pontos baixos, eu faço uma corrente, viro a minha peça. Observe que aqui a gente tem essa alcinha da frente e tem essa que está aqui atrás. Então, nós vamos trabalhar naquela alcinha que está ali atrás. Fiz uma corrente, virei, ajusto a minha corrente e pego já naquela alcinha ali de trás, olha só. Um ponto baixo. Vamos para a próxima, na alcinha de trás também, outro ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. E assim nós vamos trabalhando até chegar ao final da carreira, totalizando ali os mesmos 8 pontos baixos que a gente tinha ali do nosso início. Olha só. Na última aqui a gente também pega na argolinha de trás e ficamos com os mesmos 8 pontos baixos que a gente tinha. Faço uma corrente, viro a minha peça e trabalho novamente pegando ali na argolinha de trás do meu ponto. Ponto baixo no próximo, sempre na argolinha de trás. Esse ponto aqui também é conhecido como ponto barra, então ele é muito legal porque você consegue fazer diversas peças e também diversos tamanhos de cachepôs. Pode ser usado qualquer tipo de fio ou barbante para fazer ali o seu cachepô. Então, como eu disse lá no início do vídeo, para você que vai fazer maior, por exemplo, aqui, vou te mostrar a altura que eu tenho aqui. Olha só. Então, essa aqui é a nossa altura, olha só. Se você for fazer num vaso maior, é só você aumentar o número de correntes. Por exemplo, você tem um vaso ali de 15 centímetros, só você fazer 15 centímetros de correntes, por exemplo, não precisa nem contar o ponto, e aí você vai trabalhando desta forma aqui. Então, aqui eu vou dar continuidade. Então, somente a primeira carreira é diferente, as demais são todas iguais. Terminei os 8 pontos baixos, faço uma corrente, viro a minha peça e trabalho um ponto baixo já aqui no meu primeiro ponto, pegando na argolinha de trás. Ponto baixo na próxima, sempre pegando ali naquela argolinha de trás.
Então, a gente vai trabalhando desta forma até completarmos 24 carreiras. Então, se o seu ponto ele for um pouco mais largo, você pode pôr 8 correntes de início e não 9, como eu havia dito para você no começo. Já se ele for mais apertadinho, você pode pôr 10 correntes ou 11. O ideal é que você faça as correntes iniciais e meça ali a altura da sua peça. Então, a gente vai trabalhando sempre dessa forma. Terminou os 8 pontos baixos, vira a carreira, pega ali a primeira alcinha do ponto ali, pegando na argolinha de trás e vai trabalhando pontos baixos. Ele é muito rápido de ser feito, então eu vou dar continuidade aqui no meu, vou precisar ter 24 carreiras para dar continuidade ali, então eu vou fazer aqui as minhas 24 e já volto para mostrar. Voltei aqui, então trabalhei as minhas 24 carreiras, olha só. Então, para você fazer a medida certinha ali, dependendo do seu ponto, você vai pegar o seu vasinho e vai colocar ali para ver se ele se ajusta, porque ele tem que ficar mais apertadinho um pouquinho, por exemplo, para daí a gente fazer a costura. Então, esse aqui deu certo as 24 correntes, e agora a gente vai cortar o fio aqui, de modo que sobre um pouquinho pra gente costurar. E aí, se você não tiver agulha de tapeçaria, não tem problema, olha só. Feito aqui o meu último ponto, eu puxo o meu fio. Pego aqui a minha outra parte, então observe que aqui eu tenho 8 pontos baixos e aqui eu também tenho 8. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa agulha, ó, você pode usar a sua própria agulha de crochê para fazer essa costura. Olha só, coloquei aqui onde na minha primeira carreira onde eu iniciei, pego esse fio e puxo ele todo para cá. Deixo ele todo desse lado aqui. Agora, nós vamos inserir a agulha aqui no nosso outro ponto e pegamos o ponto lá do outro lado. Olha só. Aí, pega o fio, coloca ali no ganchinho da agulha e puxa ele todo para cá. Olha só. Fazemos novamente no outro ponto. Colocamos no ponto do lado de lá, pegamos o fio e puxamos. A gente chama isso de costura invisível, que é bem mais rápido de você fazer se você tiver a agulha de tapeçaria. Aqui eu estou fazendo na própria agulha de crochê, para você que não tem. Então, para você ver que dá para costurar também. Então, aqui eu vou dar continuidade para costurar até chegar ao final. Cheguei aqui ao final da costura, observe que ficou o fio que eu iniciei e o que eu terminei. Então, pego aqui, dou um nozinho, o primeiro não muito apertado, para não repuxar o trabalho, e o segundo eu posso apertar ali um pouco mais. Vou cortar o fio, os dois juntos aqui do mesmo tamanho, para que depois eu possa fazer o arremate. Se você quiser fazer o arremate e esconder agora, já pode também. Então, o que eu vou fazer? Vou virar minha peça pro meu lado direito, olha só. Então, ficou assim. Caso você não queira fazer o fundo, para que fique fácil, por exemplo, de você regar a sua plantinha e não ter o problema de cair aqui, por exemplo, água no fundo e molhar, você pode fazer ele exatamente assim, que já está pronto. Caso você queira fazer o fundinho, como nós temos nesse daqui que eu te mostrei, olha só. Se você quiser fazer o fundinho, também é bem fácil, porque como ele não tá preso, você pode tirar, regar a sua plantinha facilmente e depois que escorrer toda a água, você pode colocar de volta. Então, pra gente fazer ali a nossa peça do fundo, a gente vai precisar ali de 24 pontos altos dentro do anel mágico. Então, a gente vai trabalhar o anel mágico, vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio e dentro desse anel mágico eu vou trabalhar mais 23 pontos altos, que contando com essas 3 correntes que nós subimos, fica ali 24 pontos altos. Então, aqui é só trabalhar dentro do seu anel mágico os 24 pontos altos. E aí, eu volto para mostrar, vou trabalhar os meus aqui e já volto para mostrar.
Voltei aqui, terminei os meus 24 pontos altos, vou ali na minha terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, vou aqui no meu próximo ponto, pegando somente na argolinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Vou na minha próxima alça, pegando na argolinha de trás, no meu próximo ponto, outro ponto baixo. Então, aqui nesta carreira não faremos aumento. A gente vai trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto de base que a gente tem aqui. Não se preocupe, porque ele não vai fechar, porque nós temos aqui os 24 pontos dentro ali do nosso anel mágico e eles ficaram bem juntinhos. Então, vamos trabalhar aqui 24 pontos baixos. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei os meus 24 pontos altos. Esse espaço que a gente tem aqui é normal, porque nós temos 24 pontos altos aqui. Se a gente fechar um pouco mais, corre o risco dos pontos ficarem um em cima do outro. E não é esse efeito que a gente quer na nossa peça. Então, a gente vai agora finalizar a nossa carreira, aquela correntinha que você fez, no caso, quando você fechou, ou aqui onde você tem o seu primeiro ponto baixo, você faz o seguinte, você vai pular ele, vai em cima do outro, pegando as duas alças e vai fechar com um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, a gente vai cortar aqui o nosso fio e aí vamos puxar ele aqui. Agora sim, seu trabalho ficará mais fácil se você tiver uma agulha de tapeçaria aí ao seu alcance, para colocar o fio e a gente colocar ele ali lá para trás, no mesmo ponto em que a gente finalizou, só para fazer o nosso acabamento perfeito, olha só. Então, aqui na minha peça que eu já fiz, deixei reservada, aqui eu já escondi o fiozinho, então a gente vai posicionar ela aqui no fundo. Olha só, então a gente tem aqui, ele vai dar bem certinho aqui a nossa costura. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar uma dessas alcinhas que a gente tem aqui do nosso ponto, tanto faz o lado de cima ou de baixo, porque é igual, e vamos puxar. Puxamos o fio todo pra cá. Feito isso, eu vou inserir a minha agulha no meu outro ponto e trago para o próximo ponto. Posso pegar só uma alcinha, posso pegar duas, posso pegar só de trás, tanto faz. Pode costurar como você preferir. E aqui a gente vai passando para lá e para cá. Olha só, saí com o fio todo para cá, agora vem com ele todo para cá. Para o próximo ponto, todo para lá. Olha só. Então, assim, você vai costurando a sua peça até que ela fique desta forma aqui. Olha só como ele fica. A minha eu não vou costurar, porque esse daqui eu vou deixar ele, no caso, aberto. Então, eu vou tirar aqui, porque eu acho que fica muito mais fácil na hora de você regar, como não é uma peça, por exemplo, que a gente vai estar pegando toda hora, mudando de lugar. Eu prefiro deixar ela sem o fundo para ficar mais fácil de regar e tem esse resultado aqui. Então, aqui a cor que eu utilizei para nossa videoaula de hoje foi essa daqui, que é o azul royal do Euro Roma Milano também. A diferença é que esse aqui é um novelo maior, de 400 gramas, 452 metros. Então, eu utilizei essa cor. Aí, você pode utilizar também a cor Maçã do Amor, que fica muito legal, olha só. Também esse com a opção sem fundo. Se você preferir, pode usar, pode fazer o fundinho também. E aqui, a cor Lavanda, olha só. Esse na opção com o fundo. Então, aí você decide quais as cores que você gosta mais para confeccionar a sua peça. E por que não aproveitar todas as suas sobrinhas de fio para confeccionar ali um cachepozinho para os seus vasos. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, um super beijo e até a próxima!